Ninguém pode saber. Escute isso por 2 minutos e não conte a ninguém. Se chegou até aqui, pare o que está fazendo agora. Cale a mente, recue da pressa e venha comigo em silêncio por 2 minutos. Se você está cansado de contas que nunca fecham, de portas que se fecham no rosto, de paz roubada pela vergonha e pela ansiedade, então fique comigo. Não é mágica, é fé ativada. Dê 2 minutos e permita que o céu comece a se mover. Senhor Jesus, venho a Ti agora em nome daqueles que me ouvem, em nome de cada coração apertado por dívidas, por portas trancadas, por oportunidades que parecem sempre fugir. Tu és a nossa esperança e a nossa provisão. Como está escrito, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Nós nos achegamos a Ti, pedindo que o Teu reino venha e que a Tua justiça nos alcance. Silencie tudo dentro de você. Se crês nesta simples palavra, diga agora, em voz baixa ou apenas no pensamento: eu recebo a provisão de Deus agora. Não precisa apostar, não precisa provar a ninguém. Só diga: eu ouvi. Repita comigo, mesmo em pensamento: eu recebo. A declaração não é uma fórmula vazia, é um ato de fé que abre o coração para a intervenção divina. Pai, nós apresentamos diante de Ti as cadeias que amarram esta família, estas contas, esta vida profissional. Nós declaramos contra todo laço hereditário, contra toda palavra maldita lançada por inveja, contra todo acordo feito por desespero que tem prendido gerações. Em nome de Jesus, pedimos que cada vínculo escuro seja quebrado agora. Senhor, como está escrito em Isaías, trocarás vergonha por dupla honra. Isaías 61:7. Nós nos apegamos a essa promessa hoje. Não pedimos apenas por mudança momentânea, pedimos por restauração que remende anos perdidos, que traga restituição e nova ordem. A cada pessoa que me escuta, eu digo: não se aterrorizem com a pressa do mundo. A ação de Deus às vezes vem em passos simples, portas que se abrem, contatos que surgem, ideias que clareiam. Enquanto oramos, tome também uma atitude prática. Reveja suas contas, organize seu orçamento, procure orientação financeira se necessário. A oração não substitui o trabalho sábio, ela o potencializa. Se você está em tratamento médico ou recebe acompanhamento psicológico, continue. A oração caminha ao lado do cuidado responsável. Jesus, reconhecemos que Tu tens autoridade sobre todo o oculto, sobre toda a treva que tenta roubar o que é nosso por direito. Lembramos os dias em que levantaste os olhos e disseste: eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Nós clamamos essa vida sobre situações que parecem sepultadas. A ressuscitar a confiança, ressuscitar a economia de um lar, ressuscitar oportunidades que pareciam mortas. A Tua voz cria, a Tua palavra renova. Ó São Bento, homem de oração e de resistência ao mal, intercede por nós diante do Senhor. Tu que lutaste contra o oculto com fé, roga por proteção para estas casas e estas finanças. Ajuda-nos a permanecer vigilantes e a distinguir o que vem do Senhor e o que vem de engano. Mas que fique claro, nossa fé é dirigida a Cristo. Você, São Bento, nos acompanha em oração como intercessor fiel. Agora, eu peço a cada um que ainda está comigo: declare comigo. Não precisa ser alto. Deixe sair do seu íntimo: eu recebo a provisão de Deus agora. Eu quebro as cadeias sobre minha vida. Eu abro a porta que me pertence pela promessa do Senhor. Faça dessa frase sua confissão. Enquanto você repete, eu continuo a orar em favor de cada nome, cada rosto, cada nome não dito que carrega o peso do medo. Senhor, há muitos que carregam vergonha por causa de dívidas. Há pais que não sabem como alimentar os seus filhos. Há jovens que desistiram de estudar porque não veem saída. Nós te apresentamos cada um deles. Toca, Senhor, nas contas que parecem sem solução. Toca nas propostas que vêm pela madrugada. Toca na coragem daqueles que estão desanimados. Suplicamos que Tu abras as comportas do céu segundo a Tua misericórdia. Filipenses 4:19 nos lembra: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Nós nos firmamos nessa verdade, sem reclamar que seja uma fórmula automática, mas crendo no caráter fidelidade de quem suprir. Escute, há também a mão do inimigo tentando atrasar, ameaçar, confundir.
Muitas vezes, a palavra de um vizinho, o olhar de um parente, a fofoca no trabalho funcionam como pequenas facas que esvaziam nossas portas. Por isso, oramos para que toda palavra lançada contra nós, sem respaldo na verdade, seja anulada. Em nome de Jesus, nós desfazemos toda a acusação injusta que tem se levantado e pedimos restauração para a reputação difamada. O Senhor é quem justifica. Que a verdade venha à tona e a falsa acusação caia por terra. Se existe alguma aliança, consciente ou inconsciente, feita por medo, por dívida ou por ingenuidade, pedimos agora que tu a desfaças. Não estamos brincando com promessas, estamos clamando por libertação. Que todo véu que encobriu a visão da provisão seja rasgado. Que olhos e ouvidos espirituais que foram entupidos voltem a ver e ouvir aquilo que o Espírito orienta. Aos que sofrem com vícios que sugam recursos, álcool, jogos, compras desordenadas, nós oramos por libertação. Liberta, Senhor, do hábito que consome e empobrece. Dá forças práticas e redes de apoio. Guia essas pessoas a buscar tratamento quando necessário. A salvação é integral, toca o interior e renove também as escolhas externas. Permita, Senhor, que eu seja claro. Não prometemos nesta oração que o dinheiro vai cair do céu como num truque. Não vamos transformar fé em fórmula, mas viemos afirmar que Deus é o Deus que honra o justo e que acompanha aqueles que perseveram na fé e na obediência. Jeremias nos lembra: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Nós nos apegamos a essa esperança. Pode levar tempo, pode ter processo, mas há um projeto divino que envolve provisão e restauração. Senhor, ergue teu braço sobre as portas que precisam ser abertas, no trabalho, nas finanças, em processos legais que se arrastam. Dá aos que nos ouvem criatividade para encontrar novas fontes de renda, discernimento para aceitar as propostas certas e coragem para recusar o que é enganoso. Não nos deixe ser precipitados. Ensina-nos a praticar a prudência enquanto confiamos em Ti. Que cada decisão seja acompanhada de oração e de sabedoria. Há também feridas emocionais que impedem a prosperidade. Vergonha, culpa, trauma passado. Tudo isso segura a mão que deveria receber. Senhor, cura essas feridas. Como diz o salmista, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Nós pedimos para experimentar esse cuidado pastoral do Senhor, que a alma seja alimentada, que a paz reine, que o sono volte, que a ansiedade diminua. Muda atitudes enraizadas que conduzem à autossabotagem financeira. E agora, em respeito aos que acompanham e que talvez não possam postar, eu repito o convite suave. Se você crê, fale ou pense: eu recebo a provisão de Deus agora. Faça isso enquanto eu levanto uma voz de declaração. Nós não queremos manipular o coração de ninguém, queremos convidar a fé a se manifestar. Se você está com medo de tentar, comece com essa palavra pequena. Às vezes a fé começa com um sussurro, não com um clamor. Senhor Jesus, reivindicamos o poder da Tua cruz sobre todo o roubo espiritual. Onde houver famílias marcadas por uma sequela de perda, pedimos que haja um ponto de virada, que haja uma interrupção divina nos ciclos de falta, que portas que foram fechadas por anos se abram com nova clareza. Nós também pedimos por restituição, não por ganância, mas pela justiça que sana o que foi tomado de maneira injusta. Tu conheces as contas que não foram pagas por maldade, as oportunidades roubadas por engano, os anos perdidos por perseguição espiritual. Seja o restaurador. Ao mesmo tempo, Senhor, dá-nos humildade para perdoar. Perdoar não é ignorar o erro, é soltar a amargura que impede o fluxo da bênção. Onde houver ressentimento que tenha ancorado escassez, ajuda-nos a perdoar, para que a mão esteja livre para receber. A obediência ao perdão é um caminho prático para a liberdade espiritual e financeira. Escuta, graça não significa passividade. Assim como o lavrador prepara o solo, nós também devemos preparar nossos passos. Se você estiver com contas atrasadas, negocie com credores. Se estiver desempregado, atualize o currículo. Se tiver dívidas que se multiplicam, busque orientação. Pequenas atitudes de responsabilidade, alinhadas à fé, produzem terreno fértil para a provisão de Deus. Ó São Bento, pedimos que acompanhes em oração os que têm medo do oculto, das invejas e das maldições. Ajuda-nos a discernir quando a luta é espiritual e quando a solução é prática.
Que a intercessão dos santos nos inspire coragem, mas que tudo isto nos conduza sempre a Cristo, fonte de toda a salvação. Senhor, agora eu levanto uma série de declarações de fé em Teu nome, não como uma fórmula, mas como sentenças de entrega e de confiança. Para cada pessoa que repete em seu coração, eu recebo a provisão de Deus agora. Eu declaro que as correntes se soltem, que as portas se abram, que toda a planta de escassez que foi cultivada por gerações seja arrancada. Declaramos que o fruto do trabalho será multiplicado, que as ideias criativas se tornarão projetos e que há favor sobre entrevistas, contratos e reuniões. Lembra-nos, Pai, da promessa de que Tu sustentas o justo. Não pedimos riqueza como fim em si. Pedimos que a provisão venha para que haja dignidade, para que famílias sejam sustentadas, para que o reino avance por meio de pessoas livres e capazes. Usa essa provisão para o bem, Senhor. Não a deixe ser instrumento de orgulho, mas de gratidão e de generosidade responsável. Aos que têm medo de testemunhar, saiba que suas vitórias podem inspirar outros. Por isso, quando algo começar a se mover, mesmo que pequeno, volte e conte. Não porque queremos medir milagres, mas porque o testemunho fortalece a fé de outras pessoas e edifica a igreja. Se algo acontecer, retorne e compartilhe, para que possamos orar com você e glorificar ao Senhor juntos. Nós também pedimos sabedoria para discernir falsas promessas. Em tempos de necessidade, surgem muitos que oferecem soluções fáceis. Dá-nos o caráter para escolher o que é honesto e para recusar atalhos que tragam dano no futuro. Que a graça de Cristo nos guie para decisões justas e sustentáveis. Enquanto nossa oração sobe, eu peço a você que repita uma última vez, com convicção: eu recebo a provisão de Deus agora. Sinta essa frase como uma porta sendo destrancada em seu coração. Não é sobre merecer mais do que os outros, é sobre alinhar-se com a promessa de Deus e agir em obediência. Senhor, por favor, toca agora nos locais onde a esperança está mais frágil. Toca nos rostos dos pais que choram à noite por não ter o suficiente. Toca nos estudantes que não sabem como pagar os cursos. Toca naqueles que foram enganados e perderam tudo. Dá-nos conselho de paz, dá-nos aliados, abre portas. E se houver processos judiciais, posições em tribunais, contratos que precisam ser revistos, obra em favor dos que estão oprimidos. E ao mesmo tempo em que clamamos pela intervenção divina, revela também oportunidades que exigem coragem. Um pequeno negócio que precisa de recomeço, um pedido de emprego que parece improvável, um convite para ajudar que pode se transformar em sustento. Dá aos que ouvem olhos para ver onde o Senhor já está trabalhando e coragem para entrar onde Ele chama. Nós declaramos com humildade e fé que as trevas não prevalecerão onde a luz do Senhor brilha. Nós pedimos que o corpo que nos ouve seja protegido contra ataques que visam a ruína financeira, que cada golpe de desânimo encontre uma resposta de ânimo e que cada tentação de desistir seja respondida por perseverança ativa. Muitos aqui talvez carreguem dívidas que começaram por escolha própria e por erro de julgamento. Para esses, nós oramos também por arrependimento prático. Que haja restituir onde for necessário, que haja disciplina quando for preciso, que haja uma nova rotina de cuidado financeiro. Deus não só transforma circunstâncias, também molda corações para gerir bem o que recebe. Senhor, lembramos tuas palavras. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Nós cremos que abundância não significa excesso sem propósito, mas vida plena, dignidade e capacidade de abençoar outros. Que essa abundância se manifeste na vida prática de cada ouvinte. Ó São Bento, continua conosco. Intercede para que forças de opressão sejam contidas. Lembra-nos que a batalha não é contra carne e sangue, mas que servimos a um Deus que luta por nós. Que possamos manter firme a vigilância espiritual, mas também fortalecer nossos passos terrestres. Agora, levanto minha voz em uma declaração de esperança, não como sentença mágica, mas como convite à ação conjunta do Espírito e das nossas escolhas. Declaro que as redes de provisão se formarão, alianças, portas, gente certa no momento certo. Que cada oferta de ajuda seja identificada, que cada contato seja aproveitado com sabedoria, que cada porta aberta seja usada para o bem.
Sustenta, Senhor, os que estão fragilizados. Dá-lhes confiança para pedir ajuda prática quando preciso, conversar com um conselheiro financeiro, procurar o serviço social, aceitar apoio de uma comunidade cristã responsável. Que ninguém se sinta culpado por buscar auxílio. Muitas vezes a ajuda humana é o canal de tua graça. E enquanto eu falo, minhas palavras se tornam um fio entre o invisível e o visível. Nós não prometemos que o dinheiro vai surgir imediatamente como por encanto, mas profetizamos que o Senhor está trabalhando, que as sementes plantadas em fé darão fruto. Há processo, há caminhada, há passos. Permaneça em fé, porque a perseverança é a amiga da vitória. Hoje, por favor, guarde esta instrução. Quando as portas começarem a se abrir, use a prudência. Não se precipite em investimentos arriscados. Celebre, agradeça e depois converse com pessoas sábias antes de tomar grandes decisões. O discernimento é parte da bênção. Senhor, dá aos ouvintes equilíbrio entre oração e ação, entre fé e prudência. Que a mão que recebe também saiba repartir. Que a provisão venha para suprir necessidades e para espalhar cuidado. Que famílias se reconstituam, que filhos tenham alimento e estudo, que idosos sejam assistidos. Que cada centavo que entre seja uma semente para a mudança duradoura. Neste momento, sinto sobre mim o peso do que muitos trazem: rostos, nomes, lágrimas guardadas. Eu clamo a Ti, Jesus, porque Tu nos conheces pelo nome. Toca nessas vidas com Tua mão restauradora. Que haja reencontro com oportunidades, que portas fechadas até então comecem a ranger de novo. Que pequenos sinais de favor surjam, telefonemas, mensagens, portas abertas. E enquanto a oração sobe, quero lembrar, se você estiver em crise emocional profunda, procure ajuda profissional. Se houver risco de alto prejuízo, ligue para serviços de emergência ou busque atendimento. A fé e a oração caminham juntas com o cuidado humano. Nunca as substituímos. Faça o que for preciso para se proteger. Agora, eu me aproximo de um momento de proclamação, um ponto onde a oração se torna decreto. Eu sinto que há uma mudança que começa a tomar forma, mas não vou terminar isso abruptamente. Quero que você permaneça atento. Mantenha-se em pé na sua fé, pronto para agir quando as portas se abrirem. Respire essa expectativa. Declaro em nome de Jesus que as correntes que prendem estas vidas aos ciclos de escassez começam a ser rompidas. Declaro que o Senhor está começando uma obra de restauração que não se limita ao material, mas que alcança família, reputação, saúde emocional e caminho profissional. E eu peço agora que você permaneça, que não deixe essa palavra cair no ar como ruído. Fique atento ao que Deus fará. Fique atento ao que Deus fará. Sinta essa expectativa no peito, como se algo dentro de você começasse a se alinhar com uma promessa antiga. Não por nossa habilidade, mas pela ação daquele que é fiel. Agora, permaneça comigo um pouco mais. Permita que essa palavra chegue mais fundo, porque há passos que precisamos traçar juntos, palavras que convém declarar e atitudes que devem nascer do coração para que a semeadura seja completa. Senhor Jesus, nós continuamos a trazer diante de Ti cada detalhe esquecido na pressa do mundo. Tu conheces os números que tiram o sono, as contas que apertam, as promessas quebradas que nos deixaram descrentes. Tu viste o salário que não foi suficiente, o negócio que não vingou, o empréstimo que prendia a respiração. Toma isso em Tuas mãos. Sabemos que nada escapa ao Teu olhar e que Tu te incomodas com a injustiça e com a dor do Teu povo. Sustenta-nos com a Tua presença. A quem me ouve, imagine por um momento uma casa onde as janelas, antes fechadas pela falta de recursos, começam a ranger, uma por uma. Não é um trovão imediato, é um ranger gradual que anuncia movimento. Pode ser uma ligação, uma proposta, uma entrega atrasada que volta a caminhar. Receba essa imagem como possibilidade, não a transforme em pressa. Permita que a esperança se instale sem ansiedade. Eu peço que você mantenha em silêncio esta confissão. Senhor, eu abro minha mão para o que Tu queres dar, e eu abro minha cabeça para as decisões que preciso tomar. Diga isso com sinceridade.
A provisão de Deus costuma chegar em parceria com nossa responsabilidade. A oração não substitui passos prudentes, ela os inspira e os capacita. Agora, trago diante de ti, Pai, nomes e rostos, mães que oram pelos filhos, trabalhadores que foram despedidos, autônomos cujos serviços secaram, pequenos empreendedores sem clientes. Toca cada necessidade com tua compaixão. Dá clareza nas escolhas, oportunidades que se encaixem com dons e vocações, portas de favor que não sejam armadilhas, mas caminhos de sustentabilidade. Vou falar sobre alguns sinais práticos que podem indicar movimento divino, para que você os reconheça e não perca por medo ou incredulidade. Primeiro, contatos que surgem do nada, um telefonema que te conecta a uma pessoa certa, uma conversa casual que abre uma porta, uma proposta que chega inesperadamente. Segundo, ideias que vêm com clareza, soluções criativas que parecem nascer de dentro, projetos que se tornam viáveis. Terceiro, pequenas restituições, pagamentos que chegam em forma de acerto, devoluções, ingressos que se resolvem. Esses sinais não garantem riqueza instantânea, mas são indicadores de que o processo começou. Se algo assim acontecer, agradeça, registre e haja com sabedoria. Senhor, enfraqueça, por favor, as mentiras que nos fizeram crer que o sucesso vem sem caráter. Que cada um que ouve seja revestido de integridade ao receber provisão. Ensina-nos a administrar com justiça, a não permitir que a tentação dos atalhos nos desvie do caminho. Dá-nos paixão por fazer o bem com aquilo que nos chega, para que a provisão gere bênção e não orgulho. Alguns talvez se sintam preocupados por uma voz interna que diz: e se for engano? Essa dúvida é humana e até útil quando nos protege de golpes. Peço ao Senhor que conceda discernimento, que distingua a oportunidade da cilada, que dê conselhos sábios e pessoas confiáveis para consultar. Procure conselhos práticos, um contador, um advogado, um mentor no seu ofício, irmãos de fé que caminham com responsabilidade. Não atribua a fé a decisões impensadas. Deixe a fé guiar a prudência. Há hoje muita oferta que se veste de solução, promessas fáceis, atalhos que quebram futuros. Senhor, dá-nos olhos para ver o caráter das propostas. Dá calma para não aceitar o primeiro brilho. Onde houver risco, mostra caminhos seguros. Onde houver pressão, dá firmeza para dizer não. Ensina-nos a ser pessoas que, ao receberem provisão, também sabem semear. Que cada ganho seja cuidado com sabedoria. Nesses dias que seguem, pode haver uma prova de fé, oportunidades que exigem um passo, mudanças que pedem coragem. Não confunda passos atentos com imprudência. Se surgir um trabalho novo que exige ajuste, avalie, ore, consulte e haja. Se surgir a possibilidade de recomeçar um pequeno negócio, pense em um plano, converse com quem entende, faça projeções. Se vier uma chance de aprendizado gratuito ou de baixo custo que possa melhorar sua empregabilidade, agarre-a. A fé que age não é impulsiva, é planeada em diálogo com o Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro contra todo espírito de desânimo que quer sufocar iniciativas. Declaro que forças de desânimo perdem terreno agora. Onde havia coragem adormecida, que ela desperte. Onde havia medo que secava ideias, que a esperança acenda. Não prometo que tudo será fácil, mas declaro que haverá resistência quebrada e que a perseverança será fortalecida. Repita mentalmente: eu me levanto em fé. Eu ajo com prudência. Eu recebo o que Deus tem para mim. Senhor, há feridas que precisam de toque para que a provisão encontre lugar em nosso viver. Cicatrizes de vergonha, culpa por escolhas erradas, relacionamentos rompidos que diminuem nossa base de apoio. Eu te peço, cura essas feridas. Restaura a confiança onde foi perdida. Dá oportunidades para reparação, para diálogo, para reconstrução. Ajuda-nos a pedir perdão onde seja preciso, a fazer acordos justos, a recompor o que foi danificado. Aos que lidaram com traição financeira, sócios que roubaram, parentes que enganaram, conceda sabedoria para agir. Procure assessoria, reflita sobre limites e proteções legais. Conte com uma comunidade de fé que não tenha moralismo, mas que ofereça suporte prático. Perdoar não significa aceitar injustiça repetida. Significa liberar o peso da amargura e permitir que a justiça de Deus trabalhe. Simultaneamente,
tome medidas para proteger o que resta e prevenir novas perdas. Ó São Bento, intercessor fiel, nós te pedimos que nos acompanhes na oração, para que onde houver engano ou laços geracionais de opressão, haja clareza e proteção. Ajuda-nos a reconhecer quando a luta é espiritual e quando a solução está em medidas práticas. Que tua vida inspire resistência e fé, sempre remetendo tudo a Cristo. Agora, eu quero tocar em um ponto sensível: o perigo da autoabandono. Alguns podem pensar que orar é substituir todo o esforço. Outros podem cair no extremo de apenas planejar sem crer. Senhor, dá equilíbrio. Ensina-nos a trabalhar com as mãos, a estudar, a empreender com sabedoria, a pedir ajuda quando necessário, tudo sustentado por oração. Que a fé seja motor, não desculpa. E porque a caminhada envolve comunidades, encorajo você a procurar suporte coletivo. Entre em grupos de apoio cristão para finanças, participe de cursos sobre gestão doméstica, converse com líderes de sua igreja que tenham visão prática. Não se isole. A provisão de Deus muitas vezes passa por mãos humanas, amigos, irmãos, empregadores. Esteja aberto a serem canais da graça. Em seguida, eu lanço declarações proféticas que falam aos elementos espirituais que tentam paralisar sua vida. Em nome de Jesus, eu ordeno que toda obra de ruína contra finanças seja desfeita. Eu decreto que portas que estiveram firmes agora comecem a mover suas dobradiças. Declaro que cadeias de escassez perdem sua força, e que os anos de esterilidade serão lembrados como tempo de preparação para a colheita. Estas palavras não são mágica, são palavras de fé que clamam pela ação de Deus. Se há alguém que carrega dívidas de vergonha ou que esconde a situação por medo do julgamento, agora é o tempo de coragem prática. Confesse a alguém confiável, peça ajuda para organizar um plano, negocie valores, comece com pequenos acordos. A libertação financeira vem às vezes por passos técnicos, e esses passos exigem humildade e disciplina. Faça um orçamento simples, anote entradas e saídas, corte gastos supérfluos, busque formas de renda adicionais, mesmo temporárias. A oração abre portas, o zelo abre gavetas. Senhor, dá força para aqueles que precisam dizer não a hábitos que consomem recursos. Liberta os que estão presos a vícios de consumo, jogos, álcool, compulsões que corroem a possibilidade de provisão. Que haja redes de apoio, centros de tratamento, irmãos dispostos a caminhar lado a lado. Dá coragem para buscar ajuda profissional quando necessário. A salvação toca o interior e transforma escolhas práticas. Para quem carrega ansiedade e insônia por causa de contas, peço paz. Toca o sono inquieto, traz calma para a mente, dá clareza para o planejamento. Práticas simples ajudam. Estabeleça horários para cuidar das finanças, evite checar obsessivamente números à noite, busque momentos de descanso. A fé se fortalece quando o corpo e a mente são bem cuidados. Há também uma dimensão de generosidade que queremos cultivar. Quando Deus nos dá para abençoar, que o coração permaneça dócil. Não falo de ofertas ritualísticas ou de manipulação, falo de atitude de coração. Mesmo em meio à necessidade, quem tem um pouco pode compartilhar um pouco e, desse modo, participar de uma economia de cuidado. A generosidade é um sinal de que aquilo que recebemos foi entendido como graça e não como conquista exclusiva. E agora, uma advertência pastoral. Há vozes que dirão que a fé tem um atalho. Cuidado com promessas fáceis que transformam a fé em técnica. A fé é relação com Cristo. Ela desperta a ação, reforma caráter e muitas vezes implica processo. Se alguém comercializa fórmulas que prometem dinheiro garantido pela repetição de palavras, recuse. Nossa oração é porta de encontro com Deus, não bilhete de loteria. Use discernimento. Vamos falar de restituição. Quando há injustiça comprovada, perdas por fraude, por roubo, por abuso, oramos por caminhos de restituição. Deus é justo e pode usar circunstâncias humanas para reparar o dano. Testemunhas, processos legais, compaixão de terceiros. Se você precisa recorrer à justiça, faça-o com oração, com assessoramento, com paciência. Não diminua sua dignidade. Peça que a verdade venha à luz e deixe que a justiça humana atue sob a proteção divina. Senhor, abençoa as negociações impossíveis aos olhos humanos.
dá graça aos que precisam renegociar dívidas, abra a sensibilidade dos credores para acordos que favoreçam recuperação e dignidade. Onde houver órgãos públicos ou instituições que possam auxiliar, envia portas de atendimento. Guie as pessoas para os canais certos de auxílio. Eu quero que você guarde esta instrução. Registre sinais de graça. Anote pequenas vitórias, uma conta paga, um favor recebido, um gesto de ajuda. Registre para que, quando olhar para trás, veja o caminho da provisão e não perca a coragem. O testemunho fortalece a fé e edifica outros. Se algo começar a se mover, lembre-se de retornar e compartilhar. Seu relato pode ser instrumento de encorajamento. Ó São Bento, que a tua vida de oração e resistência inspire os que lutam contra forças ocultas. Intercede para que os que sofrem de opressão espiritual encontrem discernimento e a liberação necessária. Lembra-nos sempre que a luta é espiritual, mas que há medidas práticas a tomar. Que teus exemplos nos ensinem a perseverar em oração, a buscar comunidade e a agir com sabedoria. Agora, vamos reforçar algumas declarações que você pode usar em silêncio, como um modo de alinhar coração e mente. Não é fórmula obrigatória, é convite. Em seu íntimo, diga: Senhor, eu me abro para a provisão que tu tens para mim. Eu me abro para aprender, para planejar, para agir. Eu me abro para perdoar e para pedir perdão. Eu me abro para partilhar e para ser misericordioso. Eu recebo em nome de Jesus. Deixe essas palavras residirem em você. Pai, abençoa também as famílias que enfrentam crises coletivas. Dá liderança sábia aos lares, comunicação transformadora entre cônjuges, discernimento aos pais para educar filhos em valores de trabalho, fé e responsabilidade. Que os lares sejam pequenos centros de fé, onde se planeja junto, onde se divide o fardo e onde se busca a solução em conjunto. Há quem precisa de restauração reputacional. Senhor, toca aqueles cuja honra foi atacada, cuja imagem foi manchada. Traz aclaramento e oportunidades para que a verdade seja vista. Não se trata apenas de limpar nomes, trata-se de reconstruir confiança com atos. Guia-os em como reconstruir a reputação com transparência e serviço fiel. Aos jovens que se sentem sem saída, que não veem oportunidade, que foram impedidos por falta de experiência, abre portas de aprendizagem e estágio. Senhor, coloca nas mãos deles mentores, estágios, ferramentas para adquirir competência. Dá-lhes visão de futuro e paciência para caminhar degrau por degrau. Agora, em tom profético, eu proclamo que haja multiplicação do trabalho honesto, que ideias simples se transformem em empreendimentos sustentáveis, que exista favor em processos de seleção, que contatos certos cheguem, que propostas se concretizem. Não é mágica, é a conjunção da graça divina com o trabalho humano. Receba essa palavra com humildade. Senhor, protege aqueles que estão no limite de desespero. Para quem pensa em desistir, dá ânimo e alternativas. Que o desespero não seja a solução. Que haja mãos estendidas de irmãos, serviços comunitários, instituições que acolham em tempos de crise. Que cada um encontre pelo menos uma pessoa para conversar, para orar e para agir ao lado. E para os que já viram sinais de mudança, mas têm medo de investir ou de confiar, eu peço coragem e discernimento. Se a porta se abre, avalie com sabedoria antes de avançar totalmente. Converse com conselheiros, cheque os riscos, deixe a humildade guiar o passo. Deus honra a cautela bem orientada. Ó Senhor, consagra agora as mãos que irão receber, as mentes que irão planejar, os pés que irão trilhar. Que haja paz ao tomar decisões, que a ansiedade se acalme, que a estratégia venha com clareza. Dá sabedoria para poupar, para investir devagar, para construir reservas. Ensina-nos a estabelecer prioridades, sustento, saúde, educação, reservas e depois projetos de maior risco. Reafirmo com firmeza, não prometemos dinheiro como alvo final, mas pedimos provisão para dignidade, para missão, para sustento. Em nome de Jesus, declaramos que o Senhor é nossa fonte e que a sua lei de amor orienta a nossa gestão.
Que a abundância venha para que possamos amar melhor, cuidar melhor e abençoar mais. Enquanto eu falo, regozije-se com o que já começou a se mover. Talvez seja sutil, um encontro, uma ideia, um contato. Agradeça. E ao agradecer, você coopera com o fluir da graça. Gratidão refina o coração e abre caminhos. Aos que têm medo de se expor, que sentem vergonha, lembro, alegria e vergonha não combinam na economia do reino. A vergonha paralisa, a verdade liberta. Procure quem pode ajudar sem julgamento. Quando a comunidade de fé é madura, ela acolhe sem humilhar. Busque igrejas e ministérios que ofereçam suporte prático e não apenas palavras vazias. Senhor, abençoa os que trabalham em serviços públicos, nas empresas, nos comércios, nas pequenas oficinas. Que seus esforços sejam multiplicados. Dá favor em entrevistas, em avaliações, em apreciações de desempenho. Coloca diante deles portas que realmente sustentem famílias. Que os empregadores reconheçam integridade e dedicação. E agora, uma palavra para quem lidera. Pastores, líderes de comunidade, amigos, supervisores. Ajudem a proteger os mais frágeis. Criem espaços de apoio, formem grupos de orientação financeira na igreja, indiquem profissionais sérios. A comunidade cristã deve ser um lugar de suporte prático, onde se ensina a cuidar dos bens e a reconstruir vidas. Senhor, inclina o coração daqueles que têm recursos para ajudar. Que as pessoas de meios financeiros sejam despertadas para investir em projetos que resgatem dignidade, que apoiem programas de microcrédito, que orientem pequenos empreendedores. Que a generosidade seja responsável e estratégica, não paternalista. Agora, enquanto me aproximo do momento de conclusão, eu quero proclamar uma bênção concreta. Em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento guarde os corações e as mentes daqueles que ouvem. Que a provisão venha até onde o processo permite. Que haja mãos dispostas para auxiliar. Que se abram janelas de favor e que cada passo seja orientado pela sabedoria que vem do alto. Reafirmo, isto não é garantia de riqueza instantânea, mas é palavra de esperança para os que perseveram. Se você presenciou algo começar a mudar, por menor que seja, volte aqui e conte. Seu testemunho poderá erguer alguém que hoje está no limite. Compartilhe não para ostentar, mas para glorificar a Deus e edificar irmãos. Se preferir, comente em segredo. Se não puder comentar, ore para que alguém da sua confiança saiba e interceda contigo. Lembro a todos que a oração e a fé não substituem a ciência e o cuidado profissional. Se você está em tratamento médico, continue. Se precisa de ajuda psicológica, procure. Se precisa de orientação legal, busque um advogado. A fé anda junto com ações responsáveis. Não abandone cuidados que protegem a sua vida e a de outros. Ó São Bento, continua a interceder conosco, para que onde houver obscuridade, haja luz, onde houver medo, haja coragem, e onde houver laços geracionais, haja libertação. Que tua intercessão nos leve sempre a Cristo, e que toda a confiança esteja depositada naquele que é Senhor dos Senhores. Agora, feche comigo este ciclo de oração com uma última confissão do coração. Em silêncio, repita: Senhor, eu confio. Eu me abro para receber e para agir. Eu quero ser instrumento da tua provisão. Sinta essa palavra se assentando em você. Não a trate como mágica, trate-a como compromisso, compromisso de fé, de oração e de ação. Pai, te agradecemos por ouvir esta súplica coletiva. Obrigado por cada vida que se entregou agora com sinceridade. Obrigado pelas portas que começarás a abrir. Dá-nos perseverança enquanto esperamos, sabedoria enquanto agimos, e alegria para compartilhar quando virmos os frutos. Que a tua paz governe o coração de cada um. Para concluir, uma bênção. Que a graça de Deus, que é suficiente para cada necessidade, nos acompanhe. Que o Senhor guarde a entrada e a saída, prosperando o trabalho das mãos honestas, abençoando o fruto do esforço e sustendo com misericórdia os que têm fragilidades. Que cada um volte a sentir esperança viva e que as pequenas portas que hoje rangem se abram plenamente na hora certa. Se algo começou a se mover em sua vida, mesmo que tímido, volte e conte-nos. Seu testemunho será luz para outros. E se você está em crise profunda, por favor, procure ajuda imediata, um profissional de saúde, serviços de emergência ou alguém de confiança. Não caminhe sozinho. Nós oramos tudo isso em nome de Jesus, pedindo que a sua vontade seja feita e que nossas vidas se alinhem com a sua sabedoria. Amém.